Boa noite, o programa Contraponto já está no ar, trazendo para você as principais notícias da semana. Apple alerta para trote que pode inutilizar iPhone e iPad. A gigante da tecnologia Apple está alertando usuários de iPhone e iPad sobre uma propaganda enganosa na internet que poderia inutilizar permanentemente os dispositivos. Uma mensagem que circula nas redes sociais diz que mudar a data dos aparelhos para 1º de janeiro de 1970 permitiria desbloquear um visual retrô, o que na prática não acontece. A mudança de data poderia deixar o celular permanentemente congelado após ser religado. O bug afeta iPad Air, Mini iPad e iPhones a partir da versão 5S. A falha foi descoberta na semana passada, quando uma propaganda falsa circulou nas redes sociais incentivando as pessoas a mudarem a data em iPhone 5S em versões posteriores. De acordo com a Apple, qualquer dispositivo iOS com um processador de 64 bits pode ser afetado pelo problema. A Apple confirmou a falha em seu site e disse que o problema seria solucionado em uma próxima atualização de seu sistema operacional, o iOS. Condenados podem ser presos após sentenças em segunda instância, decide STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira que condenados sejam presos assim que tiverem a sentença confirmada pela segunda instância. Até hoje, a regra era prender uma pessoa apenas depois do trânsito em julgado, ou seja, quando terminarem todas as possibilidades de recorrer da decisão. Agora, uma pessoa condenada em primeira instância, se recorrer à segunda e tiver a sentença mantida, poderá ser presa imediatamente para o cumprimento da pena. Corrida da Paz acontece neste domingo em Boa Vista. Amanhã, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva realiza a 11ª Corrida da Paz. O evento acontece simultaneamente em 27 países e é organizado pelo Comitê Internacional de Esporte Militar, cujo objetivo é a celebração da paz mundial. Segundo a organização em Roraima, a prova será iniciada às 7h40 da manhã, com largada da Praça do Centro Cívico. Não será necessária inscrição prévia e os interessados podem comparecer ao local da largada com antecedência. A estimativa é que mais de 2.000 pessoas participem do evento. Deputados retornam aos trabalhos na Assembleia e governadora não comparece à abertura do ano legislativo. A governadora Sueli Campos não compareceu à sessão especial de abertura do ano legislativo, que aconteceu na manhã da última segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado. A leitura da mensagem anual do Executivo, que é um rito previsto pela Constituição e que deve acontecer no primeiro dia de sessão de cada ano legislativo, foi realizada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos. Na mensagem foi feito um balanço do primeiro ano de governo, citando as ações promovidas no ano de 2015. A supremacia de interesse público deve estar acima de interesses pessoais ou desavenças e insatisfações políticas. É inadmissível que uma pessoa investida no poder do comando do Executivo Estadual, por meio do voto, vire as costas para a Casa do Povo e também para aqueles que legitimamente foram eleitos para representar a população. Uma total falta de compromisso e de respeito. Trânsito de Boa Vista está sendo monitorado por radares móveis. Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito iniciaram no último dia 16, nas ruas e avenidas de Boa Vista, a fiscalização de trânsito com o uso de radares móveis para o controle da velocidade. Os 2 radares têm capacidade para capturar imagens em uma distância de até 1.200 metros. Os motoristas flagrados excedendo a velocidade permitida serão multados, podendo inclusive perder a carteira de habilitação. Inicialmente, os aparelhos serão utilizados nas vias em que registram o maior número de acidentes, como Avenida Villeroy, Brigadeiro Eduardo Gomes, Estrela d'Alva, Getúlio Vargas, entre outros. O SM-TRAN alertou que nem sempre existirão placas de sinalização nos locais monitorados, já que a legislação de trânsito não exige que o condutor seja avisado.
problema que se agrava a cada dia em Roraima, que adentra os nossos lares e amedronta nossas famílias. A falta de segurança pública. Segundo dados da revista Exame, nosso estado investe R$ 491 com segurança pública por pessoa, sendo o terceiro no ranking brasileiro de investimento neste setor. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, já garantiu este ano a liberação de R$ 2.200.000 para a implantação de projetos na área de segurança pública. Mas a nossa realidade é outra. Não vemos esse investimento chegar à ponta, nas ruas, em nossas casas. Muito pelo contrário, vemos todos os dias aumentar o índice de violência, aumentar o número de fugas na penitenciária agrícola e aumentar também a falta de pessoal e de equipamentos em todo o sistema de segurança. O programa Ronda no Bairro, que vinha dando super certo, hoje não tem mais nenhuma condição de funcionar. Os poucos carros que sobraram estão sucateados e os profissionais não possuem condição de trabalho. Estava previsto para 2016 concurso público para aumentar o efetivo da Polícia Militar. Mas, com as novas medidas de contenção adotadas pelo governo do estado, o primeiro corte foi para os novos concursos públicos. As delegacias de polícia também estão jogadas às traças, com prédios caindo aos pedaços, onde falta da água para beber ao material de limpeza, além da escassez de recursos humanos, coletes balísticos vencidos, falta de viaturas e carga excessiva de trabalho para os poucos policiais remanescentes de um concurso realizado há mais de 10 anos. A categoria ameaça parar. As fugas em massa de detentos na cadeia pública, na penitenciária agrícola de Monte Cristo, as rebeliões viraram rotina. O sistema está falido e mais uma vez pagamos um preço alto, talvez o mais alto de todos. Muitas vezes pagamos com a própria vida. Até quando vamos aguentar isso? Onde está o dinheiro para os investimentos na nossa segurança? E principalmente, quem vai se responsabilizar por esta tão latente e inconsequente falta de insegurança? Aliás, inconsequente insegurança pública. Quem é que vai se responsabilizar? Em nossos estúdios para debater sobre esta problemática estão Coronel da Polícia Militar de Roraima, Edson Prola. Ele foi chefe da Casa Militar e comandante da Polícia Militar do Estado de Roraima e tem 30 anos dedicados à vida militar, portanto é um profundo conhecedor das questões da segurança pública em Roraima. Também o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Lindomar Ferreira Sobrinho. Boa noite, muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Boa noite, Kátia, boa noite a todos que nos assistem. Comentar aqui no meu colega agente Sobrinho, dizer que estamos aqui para responder o que for preciso em relação à segurança pública. Boa noite, Kátia, boa noite, Coronel Prola, e boa noite a toda a sociedade roraimense. Bom, começaríamos questionando os senhores sobre qual o posicionamento hoje em relação à conjuntura atual. Nós vivemos uma crise que vai além do aspecto estrutural, né? Esbarra na falta de recursos humanos, na falta de condições dignas, eu diria, até de trabalho. Eu inicio a minha participação dizendo que o governo do estado está perdendo a guerra para o crime em Roraima. Nós temos hoje uns altos índices de violência em Boa Vista, assaltos dos mais diversos possíveis acontecendo em Boa Vista, nossa capital, e o governo do estado se mantém inerte a esse tipo de problema. Nós não estamos assistindo hoje em Roraima uma política de segurança pública. O estado simplesmente está parado em relação ao combate à criminalidade. Por favor. Bom, a minha colocação com relação à questão da segurança pública, né, como o coronel aí bem colocou, nós precisamos, mais do que tudo, de planos de médio, né, de curto, médio e longo prazo. Né? Atualmente nós temos a questão da nossa penitenciária, né, que eu acho que é o tema que mais todo mundo tem debatido, a questão das fugas lá. Nós temos que entender que a nossa penitenciária ela não foi construída para a finalidade que ela está cumprindo hoje. O que nós precisamos, além de tudo isso que o coronel falou, nós precisamos que seja feito um presídio urgente no nosso estado, que seja, no caso, buscado junto ao DEPEN, né, que todas as pessoas envolvidas, né, com a questão da segurança no estado venham também se engajar, toda a bancada federal, a Assembleia Legislativa, o governo. Lá no DEPEN nós temos, né, no caso, a questão dos projetos dos presídios, né, e para isso nós precisamos que
toda a força política, toda a força do governo do Estado venha se empenhar e que isso venha realmente ser uma realidade do nosso Estado. Um presídio que realmente venha dar uma condição digna para o apenado, certo? Um presídio que venha realmente segurá-lo, né? Que seja com placas de concreto no chão, nas laterais, em cima, certo? E realmente com grades que venham realmente segurá-lo. Infelizmente, nós temos uma penitenciária, né, que foi construída em 1973, salvo engano, e hoje ela já perdeu a finalidade dela, né? Então, para que nós realmente venhamos ter uma solução definitiva para as fugas, nós precisamos sim de um presídio que realmente venha cumprir a sua finalidade. Nós vamos pontuar ainda mais essa situação do sistema prisional. Agora falando sobre políticas voltadas à segurança pública, porque a gente sabe que segurança pública deve ser prioridade em qualquer que seja o governo, né? Em qualquer que seja a orientação política que se tenha, que se possa superar as vontades pessoais, né, e vontades também partidárias. A gente assistiu, logo no início da gestão atual, o secretário e mais outros representantes da gestão do executivo serem ouvidos na Assembleia Legislativa quando o secretário se manifestou dizendo que apresentaria um plano voltado para a segurança pública. Vocês têm conhecimento? Eu desconheço qualquer plano que o governo do Estado tenha feito para a segurança pública. O que a gente vê hoje em Boa Vista é um total abandono do policiamento, tanto feito pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e tanto pela Polícia Militar. E quando eu falo aqui, não é um abandono dos policiais. Nós estamos falando aqui de uma política de segurança pública. O governo do Estado hoje, ele está omisso em relação a isso. A Polícia Militar, ela tem um papel constitucional de fazer policiamento ostensivo. Mas sem meios é impossível você fazer policiamento ostensivo. Você tem hoje uma gama de policiais totalmente imbuídos, né, apaixonados pela sua profissão, e eu posso falar isso com conhecimento de causa, por sou da Polícia Militar, mas infelizmente você não faz policiamento ostensivo sem viatura, você não faz sem meios. A Polícia Civil, eu vi agora uma entrevista, um dia desses, do presidente do sindicato, Newton, dos agentes da Polícia Civil, em que ele fala que as condições precárias que se encontra a Polícia Civil, em que, por exemplo, uma delegacia de polícia como o 4º DP, que deveria ter 4, 5 equipes de policiais atuando diuturnamente para elucidar crimes, né, ocorridos aqui na capital. Tem uma equipe com 5 policiais civis. Então, é realmente uma situação precária, né, lamentável que o Estado passa, porque se não houver um investimento pesado em segurança pública, nós vamos sofrer, a população de Boa Vista vai penar muito ainda na questão de segurança. Eu vejo, complementando o que você perguntou, um plano de segurança pública. Eu queria saber que alguém me mostrasse esse plano. Porque até agora eu nunca vi um plano em 1 ano e 2 meses de governo do Estado, porque é bom deixar bem claro que durante a campanha disseram as coisas mais bonitas do mundo, como seria a segurança pública aqui. Ao assumirem, inventaram a pólvora. A pólvora foi inventada pelo atual governo. O secretário da Sejuc, ele descobriu uma fórmula mirabolante em que ninguém ia fugir da penitenciária, em que as políticas voltadas aos reeducandos, aos detentos, seria de uma política respeitando os direitos humanos, de um excelente tratamento para eles, em que não haveria fugas. E o que aconteceu? As denúncias estão aí de entrada de televisores de plasma, de LCD, de aparelhos não sei de quê, de colchões de espuma, não sei o que e tal, e entradas de autorizações para comemorações de churrascos, né, regados a não sei, grades e grades de refrigerantes e não sei mais o que, e no outro dia os presos ficavam no túnel. Então não há um acordo entre preso e o sistema prisional. O que está havendo aqui, e aqui eu vou repetir as palavras do deputado Bolsonaro: se quer ser respeitado, não tivesse preso. Não fosse estuprador, não fosse assassino, ladrão. Porque se ele cometer um crime desse, é para ele estar pagando. E não ser o Estado fazendo acordo com o preso e o preso ainda rindo da cara da sociedade. Com certeza. Eu aproveitaria também essa linha de raciocínio, sobrinho, para questionar sobre... Essa semana a gente teve aí notícia daquela que foi considerada como uma das maiores
fugas em número na história do sistema prisional de Roraima. A gente teve aí 49, a última. Você atribui isso a quê? Como agente penitenciário? Olha, é uma pergunta até assim, muito delicada, né? Eu tenho que ter responsabilidade no que eu vou falar. Olha, eu não posso atribuir a culpa dessa fuga à polícia militar. Eu não posso atribuir a questão do agente penitenciário. Mas eu vou atribuir de novo o que eu falei no começo, a questão estrutural. Se nós não tivermos uma unidade prisional, eu vou bater durante esse programa nessa tecla. Nós temos que ter uma unidade prisional que realmente segure o nosso apenado. Se nós não tivermos, pode fazer o que quiser, pode botar o exército, pode botar todos os blindados de guerra ao redor daquela penitenciária, eles vão fugir. E a questão ela é muito mais complexa com isso, né? Eu queria fazer, desculpa, eu queria só fazer um adendo. É que realmente o sobrinho tem razão quando você fala que há necessidade de nós termos um presídio, e não digo de segurança máxima, mas como ele diz, com placas de concreto, que você não possa cavar, enfim, ele circundado por... Prevenir. Exatamente, mas isso é uma obra para 2 anos. Se começar a fazer hoje a licitação federal para construir um presídio desse, ou uma licitação estadual, no mínimo são 2 a 3 anos para construir um presídio desse. E nesses 3 anos? Quer dizer, então que nós vamos agora, vamos ter que aceitar as fugas, vamos ter que aceitar a política precária da Sejuc em relação ao sistema prisional, porque o presídio não tem condições. Não tem condições? Então vamos dar um jeito. Qual seria a saída imediata, coronel? Primeiro, investir em contratação de mais agentes penitenciários, contratação de mão de obra especializada, que seria o caso, mais policiais militares, para que nós façamos um grupo de policiais e de agentes voltados exclusivamente para o sistema prisional. Existem alguns estados que existem batalhões somente para cuidar dessa parte prisional. Então, primeira coisa é ter gente para trabalhar. Primeira coisa seria vontade política, porque... Exatamente o que eu estava dizendo aqui há pouco. Uma guarita, que as pessoas que me assistem não sabem, mas uma guarita precisa de no mínimo 12 policiais. Isso se ele não faltar ao serviço, não estiver doente, ou uma dispensa, não for pai, ou não for mãe, alguma coisa desse tipo. Porque são 1 hora trabalhada por 3 de descanso. Então, se ele trabalha 24 horas, ele vai folgar 3 dias. Então, são 3 policiais, no mínimo, por guarita. Então, cada guarita na penitenciária requer 12 policiais militares. Se nós temos 10 guaritas a serem preenchidas e mais o portão, nós teríamos aí, são 11 postos de serviço. Vezes 12, então daria 120, 132 policiais militares sem faltar ao serviço, por nenhuma justificativa. Então, realmente precisa de gente. Falta efetivo. Agente penitenciário precisa ter, não pode tá aqui o sobrinho que pode confirmar, eu não sei quantos, mas não acredito que tenha mais de 10 ou 15 agentes penitenciários por dia de serviço. Se tiver mais ou menos por aí para 1.200 presos... Além da situação do agente penitenciário, especificamente falando, de estresse o tempo todo, né? Informação da Organização Internacional do Trabalho verifica, na verdade, que a agente penitenciário é a mais perigosa, mais perigosa no mundo, e que as pessoas mais adoecem psicologicamente, é comprovado. Com certeza. Olha, gente, está aqui o sobrinho que é mais catedrático dentro da área do sistema prisional do que eu, mas o preso ameaça o agente. O preso diz que vai pegar a família dele lá fora. Olha, eu sei onde é que tu mora. Ameaça o policial militar, ameaça o policial civil. É uma profissão extremamente estressante. Estressante. Né? Então, nós chegamos a um nível hoje na penitenciária aqui de Roraima, que para o agente entrar, ele tem que entrar com segurança. A gente vê em qualquer filme americano, ou filme brasileiro, ou a gente vê em qualquer penitenciária desse país, o agente transitando dentro das alas, normal, abrindo cela, fechando cela. Aqui em Roraima não. Aqui o preso ameaça o agente. E o governo se cala. Então, quer dizer, a polícia tem que entrar, a PM tem que entrar com uma força de reação dentro de uma ala para poder um agente abrir uma porta. A que ponto nós chegamos em Roraima? Parece que o preso que manda lá dentro. Né? Porque o PCC, Comando Vermelho. Que PCC, Comando Vermelho? Quem tem que mandar no sistema prisional é o Estado. E não o Estado ser refém de meia dúzia de preso. Coronel, muito se discutiu. O PCC, afinal, está no Estado? Mas sempre esteve.
né? Eu fiquei admirado. E o poder público não admite. Não, eu fiquei admirado do governo, assim que assumiu, o secretário da Sejuc, dizer que não reconhecia o PCC. Rapaz, eu acho que ele deve estar brincando, ele deve estar morando em outro estado, em outro país, porque não deve ser em Roraima. Porque eu mesmo fui ameaçado de morte de uma relação que saiu de pessoas que estavam marcadas para morrer aqui em Roraima, quando eu era comandante, marcados pelo PCC. Então eu acho que eu estava inventando isso, brincando. Então, eu fiquei admirado quando eu vejo o governo do Estado ir para a televisão e diz, não reconheço o PCC. Como se isso fosse diminuir a ação. E ao contrário, tá aí os caras cavando túnel, rindo da cara do poder público. Então aí, pichando, assaltando, pichando, PCC, Comando Vermelho, não sei o quê. Cabe ao Estado lutar contra isso. Agora, voltar a dizer que não existe, isso é uma piada, né? Uma piada de mau gosto. Além da crise estrutural que a gente já pontuou, nós temos uma situação muito mais complexa quando se diz em execução de pena. O encarceramento hoje ele não traz o resultado que deveria trazer, que é a ressocialização. Na verdade, a gente tem uma escola para o crime. Vocês concordam? Eu quero colocar isso que nem eu pontei no começo, né? Nós temos, a verdade, uma falência do sistema prisional no Brasil todo, né? Onde temos um sistema que realmente não socializa o reeducando. Dentro daquilo que eu falei, nós precisamos se implantar ali dentro das unidades prisionais a questão de oficinas de qualquer outra profissão, seja de artesanato, qualquer coisa que venha ocupar a mente do reeducando. Temos lá, assim, uma escola funcionando lá. Mas assim, nós precisamos aí no caso, ações mais efetivas que venham realmente agregar e colocar todos os reeducandos que estão lá no sistema dentro dessas atividades. Também é a questão da divisão dos regimes, né? Não se pode ter um preso condenado com um preso no provisório. Um sujeito que foi preso porque furtou um celular, ele não pode ficar no mesmo lugar que um cara que é assassino. Condenado a 20, que já matou 3, 4, que fica alimentando lá dentro um ódio pela sociedade, um ódio pelo ser humano. Tem pessoas lá dentro que estão imbuídas em voltar para a sociedade. Quando a gente fala de sistema prisional, não é que tem 1.200 bandidos, assim, caras que são irrecuperáveis. Não, muito pelo contrário. Nós temos pessoas lá dentro, e eu convivi com muitos detentos, que estão ali pagando a sua pena, senhores, né, arrependidos que fizeram alguma coisa. Reconhecem o erro. Reconhecem o erro, estão lá 7, 8, 10 anos já pagando um crime, que já pensam assim, olha, daqui a 2 anos estou indo embora, daqui a 1 ano eu vou embora, daqui a 5 anos eu vou embora. Agora tem sujeito que entrou ali, que realmente ele está formando, ele não é um aluno do crime, ele é um professor do crime. Ele vai lá para ensinar os demais a como ser um bandido. Então, essa separação dos regimes é extremamente importante. Você não faz uma ressocialização de apenados sem separação dos regimes. Tem que ter uma cadeia pública para receber o preso, que ele foi pego em flagrante, tem uma para condenado, tem uma para o sujeito que está no semiaberto, para o outro que está no albergue. Não se pode juntar botar todos num saco, fechar a tampa e entregar. Não pode ser assim. O ideal seria uma realidade muito distante? Hoje, em Roraima, é distante. Porque, como disse o sobrinho, enquanto nós não tivermos um presídio em condições, vai ser assim. Existem algumas obras que eu soube para levantarem muros e fazerem essa separação atualmente na penitenciária. Eu acredito que se essas obras forem terminadas, né, e conseguirem terminar uma parte ali que já foi feita, seria um cadeião, né, lá mesmo na penitenciária, com uma outra entrada, né, então teriam 2 entradas da penitenciária, não uma para quem é preso, que foi preso recém, e outro condenado. Aí talvez se diminua isso. Mas enquanto não houver essa separação dos regimes, vai ficar difícil. Ainda nós vamos levar um bocado de tempo. Nós temos o Pacto Federativo que ele acaba impedindo essa atuação una, governo federal, governo estadual, pela independência dos estados. Hoje, qual é a situação de Roraima? Olha, eu em termos de segurança pública, eu vejo assim, Roraima hoje tem as condições totais de ser um exemplo para o país. Eu vejo hoje a segurança pública, nós não temos aqui, vamos falar a realidade, nós não temos assalto a banco em Roraima, nós não temos sequestro com refém, nós não temos esses grandes crimes que são noticiados na grande mídia brasileira. Nós não temos. Nós não temos uma cidade com favelas. Não tem favela em Boa Vista.
Nós temos alguns bairros mais pobres, mas não temos favela, não temos morro, não temos dificuldade de ter acesso, não temos locais onde o correio não chega, onde o poder público não chega, onde não tem água, não tem esgoto, não. A cidade inteira, ela é servida pelo poder público. Então, o que nós temos aqui é uma condição total de fazermos excelente segurança pública, independente de um apoio do governo federal. Quando você disse no início do programa, aqui, nós temos hoje um investimento do governo federal em Roraima de 2 milhões, que realmente me diga, cadê esse dinheiro? Aí, não, mas, vou dar um exemplo. A segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, o secretário que aí está 1 ano no cargo. Os dois programas que eu vi que foram implantados foram do governo federal. A utilização de câmeras na cidade, que já estava há 3 anos. Já vinha sendo planejado. Há 3 anos planejado isso, desde a minha época, né? 2013 para cá, quando eu já entrei no comando, já havia esse programa. Né, esse projeto. Ou seja, não é uma novidade, você colocou em prática. E outra coisa, eu vi agora um dia desse ele entregando notebooks para as delegacias, que é do governo federal. Então, quer dizer, eu não vi até agora a Secretaria de Segurança Pública investir absolutamente nada em sistema de segurança aqui em Boa Vista. Tudo que foi feito foi do governo federal. E olha que eu vou dizer uma coisa para ti, Kátia. Tem dinheiro no governo federal. Quando você fala em segurança pública, só que é bom as pessoas entenderem que é necessário ter projetos para alavancar recursos no governo federal para trazer para cá. Porque quando você fala em segurança pública de Roraima a nível de centro de cidade, os caras acham graça. O cara vai ver, mas quantos assaltos ao banco vocês têm lá? Quais são as quadrilhas que tem lá em Roraima? Não temos esse tipo de crime. Há uma ideia aqui em Roraima de se conseguir um helicóptero para a segurança pública. Aí muitos policiais falam, né? Pô, na cidade tem um helicóptero e tal. Esse helicóptero só viria hoje aqui para Roraima se fosse voltado para a área de crime ambiental. Aí talvez chegue a questão da área indígena. Haveria necessidade de percorrer em tempo hábil. Se falar em violência a nível nacional e necessidade de um helicóptero para combater a criminalidade, os caras acham graça lá fora. Eu estou falando isso para mostrar às pessoas que me assistem que fazer segurança pública em Roraima não é difícil, gente. Falta gestão. Falta gestão, falta interesse, falta você dar cara a tapa. Falta você ter coragem de enfrentar a bandidagem. Se você ficar sentado atrás de uma mesa achando que as coisas caem do céu, você não vai. Sabe? Você entra na penitenciária, a falta de um fogão para o policial militar lá esquentar uma comida, de um ar-condicionado que está faltando. As coisas mais básicas. Né? Você falou em relação ao Ronda no Bairro, por exemplo. Não existe mais Ronda no Bairro. Não existe. Se as pessoas acham que ainda existe Ronda no Bairro, isso é mentira. Não existe mais Ronda no Bairro. Acabou o Ronda no Bairro. Existem algumas viaturas ainda que estão sendo pagas através do contrato que ainda ele foi espichado mais um pouco, né? E aí, até que o governo do estado tente comprar viaturas para a polícia. Mas é bom deixar bem claro que para se comprar viaturas, no mínimo 6 meses para chegar aqui. É tempo, a gente sempre esbarra na questão do tempo. Sobrinho, o governo acaba de publicar um decreto que traz a previsão da força-tarefa para a penitenciária, para inibir, para coibir, na verdade, essas fugas. Agora, falando Ronda no Bairro, Polícia Militar traz a previsão também de um quantitativo maior de policiais militares, acho que 44. Agora, apaga, né, ou pelo menos minimiza um fogo, mas acaba abrindo um laço maior do outro lado, porque a polícia militar é ostensiva, né? Então, desassiste uma fatia da população, a população em geral, a sociedade? Eu entendo o seguinte, que lá na penitenciária, na verdade, todos os crimes são planejados lá dentro, né? Os crimes que acontecem, grandes assaltos, a maioria deles. Então, eu entendo o seguinte, que se a gente conseguir evitar as fugas, como o Coronel bem colocou, a gente vai diminuir, sim, uma quantidade de crimes consideráveis. Eu entendo essa força-tarefa como uma coisa boa. Inclusive, quanto mais forças estivessem lá ajudando a questão do agente penitenciário, que nós temos um efetivo aí que, infelizmente, ainda não cobre toda a necessidade que existe no sistema,
Então, se tivesse policial civil, policial federal, quanto mais pessoas tivessem lá ajudando lá dentro, eu entendo que seria bom. Mas você Eu entende vejo que ela uma coisa... trouxe alguma novidade ou só efetivou o que deve ser? Porque os procedimentos são internos, né? Certo. Ela trouxe novidade no seguinte, né? Que o coronel colocou aí, que hoje nós não temos um grupo especializado dos agentes, né, para fazer as entradas, e eles, infelizmente, têm que fazer a segurança do agente penitenciário naquelas entradas que nós fazemos lá. Então, isso com certeza é uma garantia e uma segurança até mesmo para a integridade física do agente e a questão até mesmo do risco de vida dele. Entendeu? A questão não é só evitar fugas, né? Porque a gente tem, por exemplo, a entrada de meios de comunicação. Você acabou de afirmar que certo. A maior parte dos crimes mais graves, a maior parte é planejado lá dentro. Então... Eu vejo assim, com bastante preocupação a política da Secretaria de Justiça e Cidadania. Porque o que a gente assiste aqui é que se muda de opinião de uma hora para outra. Não existe uma linha tênue dentro da Secretaria de Justiça que siga um caminho reto. Não tem uma linha assim. Né? Essa linha pode, claro, que ela é tênue, ela vai de acordo com o momento, mas o que se vê ali é, como você no início falou, não reconhece PCC, não reconhece crime organizado, libera para fazer festa, depois não libera mais. Vamos botar assim, um acordo, entre aspas, essa palavra, uma forma assim de fazer uma política da boa vizinhança com os detentos. Então a secretaria, vou liberar aqui para a gente fazer uma festa, vai ter um futebol, nada contra o futebol, né? Mas não, vamos fazer uma churrascada depois e tal, mas olha, gente, estamos juntos. Aí o preso vai lá e foge. Então, quer dizer, essa política hoje, exercida pelo governo do Estado, em cima do sistema prisional, ou ela tem que ser uma política rígida, que nós estamos lidando, e eu quero deixar bem claro, nós estamos lidando com preso. Aquilo ali não é uma colônia de férias. O sujeito está lá porque ele cometeu um crime, porque ele é assassino, porque ele é estuprador, porque ele é ladrão, porque ele é bandido. Né? Ele está lá porque ele foi preso. Então, nós estamos lidando com pessoas que estão encarceradas. Precisam ter os seus direitos humanos respeitados, o seu direito como detento respeitado. Agora, o governo não pode abrir as pernas para o preso. O governo não pode simplesmente chegar e dizer, não, pessoal, vamos fazer um acordo aqui, olha, eu vou liberar aqui e tal, mas olha, gente, estamos juntos. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, e o sobrinho foi muito feliz em dizer o seguinte, a violência parte do sistema prisional. Hoje, isso aí é fato em Roraima. É algo muito sério. Não, isso é fato. Isso aqui é fato já identificado pelas polícias. Hoje, dentro do presídio, inclusive muitas fugas dessas são feitas, o sujeito às vezes não quer fugir e é obrigado a fugir num grupo de presos para ir lá fora assaltar. Então... Ou para ir lá fora estuprar, porque isso, inclusive teve um estupro essa semana, no sim. 31 de março, de um adolescente, sim. E segundo informações, foi um foragido. Pois eu não quero nem entrar nesse aspecto, porque aí a coisa vai, já, né, mas é filha de um amigo meu, né, eu conheço... Eu contei aqui porque foi publicado. Exatamente, foi publicado. E então, eu até digo isso. 1h da tarde, um estupro. Perto da Folha de Boa Vista. 1h da tarde, um sujeito. Quer dizer, aí que a gente volta a dizer, cadê o Ronda no bairro? Cadê o policiamento ostensivo dessa cidade? O policiamento preventivo, que nós não temos mais. Hoje, a Polícia Militar de Roraima, ela só faz uma coisa, atender ocorrência. Nós não temos mais um policiamento preventivo. O que é um policiamento preventivo? É você rodar a cidade, é como era o Ronda do Bairro, como é um policiamento comunitário, é como você fazer o policiamento independente de atender ocorrência. É que você está na frente da sua casa e vê a viatura da polícia passar. Aí você, ô, seu guarda, como é que tá? Cumprimentar a criança, olha a PM passando. Não, hoje a Polícia Militar, pela falta de viaturas, principalmente, porque a base aqui do nosso policiamento é o policiamento móvel, né? Então, você vê que praticamente nós não temos policiamento a pé aqui, diferente de outros grandes centros, né? Quando você vai a Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, você vê muitos policiais a pé, né? Mas nós não temos esse tipo de policiamento aqui. Até por falta de efetivo, enfim. Mas nós temos um policiamento que dá certo, que é o policiamento móvel, motorizado. Tanto que o sucesso que o Giro fez, né? O Giro foi criado e é um sucesso o Giro, porque tem uma mobilidade muito grande em interceptar marginais, em fazer acompanhamento tático, enfim.
Mas, só para fazer um parênteses em relação ao Giro, hoje o Giro sobrevive porque muitos policiais pagam do próprio bolso para arrumar suas motos, para não ficarem sem trabalhar. Então, em relação à polícia militar, nós vemos hoje uma dedicação dos policiais que está acima das posses deles. Porque os caras não têm como fazer policiamento, porque o cara entra na viatura, o rádio já toca. Deslocar a rua tal para atender uma ocorrência. Saiu dali, entregou na delegacia, já tem uma ocorrência esperando para ele sair, para ser atendida. Esperando geralmente algum tempo. Então, infelizmente, nós barramos uma questão do tempo. Eu perguntaria à nossa produção, tem um tempinho mais para uma última pergunta? Por favor. Eu perguntaria sobre a proposta de emenda à Constituição 102, que tramita, que traz previsão de unificação das polícias. Né? Vocês são favoráveis ou contra? Por quê? Eu pediria sucintamente. Não, sucintamente eu sou totalmente contra. Querer comparar o Brasil a um país como Suécia, como Estados Unidos, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, isso é brincadeira. Nós temos hoje um alto índice de crime nesse país de guerra. Né? De guerra. Hoje o Rio de Janeiro não se mata com revólver, se mata de fuzil. Então, não há hoje, com uma sociedade como a nossa, querer tirar as polícias militares. E eu aqui faço até um desafio. Que fizesse, né, através dessa emenda, uma enquete popular. Perguntar nos seus estados quem é a população que quer o fim das suas polícias militares. Eu duvido que qualquer dos 27 estados desse país, algum estado a população diga que é contra a sua polícia militar. Muito obrigada, coronel. Por favor. Bom, a minha colocação é no seguinte, que deve haver sim um fortalecimento das polícias, ao invés de unificar. Deve-se sim investir mais em equipamento, a União deveria buscar meios de fortalecer mais investimento, mais convênios, e também, se por que não criar até mesmo um fundo nacional das polícias, tanto militar, polícia civil e polícia federal. Eu penso assim. Gente, muito obrigada, muito mais teríamos para discutir, porque o assunto é muito interessante, de interesse público, polêmico, né, e deve ser dada a devida atenção, mas obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço. Contraponto estará sempre aberto pela presença de vocês, contribuição. Obrigado. Tá ok. Obrigado. Muito obrigada e nós voltamos em instantes com muito mais. E na nossa entrevista deste sábado, nós vamos conversar com o Eledilson Gomes Bahia. Ele é presidente do SINTAG, o Sindicato dos Garçons e demais trabalhadores no ramo de hotéis, restaurantes e similares do estado de Roraima. Tudo bem? Muito boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite. Bahia, o que é o SINTAG? Como que ele funciona? O SINTAG é um sindicato que hoje existe há mais de 20 anos, que foi constituído pelo saudoso garçom também Haroldo, hoje falecido, né, a qual homenageamos aqui também, e estava desativado, fora do mercado há muito tempo, e a nossa estrutura, a nossa diretoria conseguiu levantar e erguer novamente e estabelecer o SINTAG. É um sindicato bastante grande no mercado local, abrange muitas empresas, né? A gente fala similares, a gente fala de pousadas, falamos de lanchonetes, quiosques, bares. É muito grande a dimensão que esse sindicato hoje está abrangendo aqui no estado de Roraima. Ele foi reativado recentemente, não é? Ele foi reativado agora, tá? Nós vamos caminhando agora para o nosso segundo ano já, estamos com 2 anos de mandato e caminhando agora para fazer agora mais um momento junto ao mercado aqui e transformando essa categoria, tendo assistência hoje nossa, né, junto aos trabalhadores. Já um número considerável de sindicalizados? Hoje o nosso mercado hoje, ele é muito grande. A nossa categoria de trabalhadores ela é muito imensa. Né? Nós somos aí 500 empresas hoje no mercado que trabalham com esses trabalhadores, que utilizam essa mão de obra, e nós chegamos aí quase a mais de 40 mil trabalhadores hoje nesse ramo, de bares e hotéis, restaurantes e similares aqui do estado. Até para chamar a atenção do telespectador e principalmente aqueles trabalhadores que atuam nessa área, qual a importância e quais são os efeitos práticos hoje da atuação do SINTAG em defesa do interesse ou dos interesses desses trabalhadores? Primeiro, o SINTAG, que hoje vem representar esses trabalhadores, de uma forma em geral, vem lutar pelos seus direitos. Até então não tínhamos um piso da categoria, o salário base da categoria. Não tinha quem representasse.
Não existia uma bandeira levantada especificamente para essa categoria. E hoje, com o SINTAG trabalhando, com certeza a ampliação junto ao mercado vai melhorar. Vai melhorar para o cliente, vai melhorar para o patrão e vai melhorar para a nossa clientela, que é a parte mais especial que nós atendemos hoje no nosso mercado. Já são várias as conquistas. Antes de a gente começar a conversar aqui e com o telespectador, você pontuava a atuação de vocês no sentido de combater o trabalho infantil e a exploração da mão de obra de pessoas de outros países, no caso os imigrantes. Qual que é a realidade de Roraima hoje? Porque foi uma informação bem importante. Com certeza. Quando nós fomos construímos uma história. E essa história ela não pode acabar. Nós somos mais um sindicato que começamos agora a mudar, a fiscalizar, a estar junto aos trabalhadores. Então, não é possível que o nosso mercado, quando falamos de escravidão, a gente pensa que em Roraima não existe. Existe trabalho escravo? Sim, existe trabalho escravo. Porque temos aí países vizinhos, o nosso país amigo da Venezuela, hoje passa por crise maior que o Brasil. Então, a forma de entrar de forma ilegal ao nosso país está tornando de forma essa mão de obra mais barata, né, aonde os trabalhadores estão sendo explorados e exercendo esse trabalho de forma escrava. Para sobreviver, esses trabalhadores se submetem a condições subhumanas, muitas vezes, né? Muitas vezes, sim. Então, esses trabalhadores que hoje estão dentro do mercado, além de não estar hoje, a empresa não está fazendo nenhum tipo de recolhimento tributário, sonegando imposto e colocando pessoas aí, muitas vezes, que querem um espaço para ter o sustento da família, são obrigadas a se submeter a esse submundo que hoje existe hoje em Boa Vista. Atenção, Ministério Público do Trabalho, né? Sobre o trabalho infantil, é uma realidade mesmo? O trabalho infantil ele sempre vai existir, de forma alguma não vai deixar. Porque sempre vai existir. Lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Sempre tem pessoas que usam de má fé. Então, as nossas visitas, a sociedade também pode estar contribuindo. Quando você vai a uma praça, você vê uma criança manipulando uma chapa, né, uma chapa quente, e no horário de 1h, 11 horas da noite, onde era para ela estar dormindo, e agora você se depara com essa situação, você não pode ficar calado, o sindicato não pode deixar de fiscalizar essas pessoas. Bahia não é um exemplo, o sindicato presenciou essa situação. O sindicato não só estava presente, presenciou, né, esteve lá, até orientou, e às vezes você quando vai conversar, dialogar, falar, orientar essas pessoas, elas taxam você, né, representam você como uma pessoa chata, enjoada, e às vezes não entende que ela mesma pode ser penalizada com a própria lei que hoje, isso é crime. Então nós não podemos deixar isso passar em branco. Diante dessas ocorrências, quais as providências práticas que o sindicato tomou ou está tomando? O sindicato está tomando as iniciativas, primeiro, de denunciar em primeira mão para o seu programa, e também estamos enviando ofícios junto à Polícia Federal, que também qualquer pessoa pode fazer a denúncia no telefone 21 21 15 15, junto ao Ministério do Trabalho 158, no Conselho Tutelar aqui do nosso município, no 3624 2788, e também tem o SEM, o nacional. Então, nós, sociedade, não podemos deixar apenas o sindicato, apenas os órgãos públicos fiscalizar. Nós temos que fiscalizar, fazer a nossa parte também. Muito bem, com certeza, concordo plenamente. Agora vamos falar sobre benefícios para a categoria. Com certeza, benefício é algo bom. Já passamos as diversidades, passamos já os momentos difíceis para levantar o sindicato, agora estamos colhendo alguns frutos para os trabalhadores. A minha carta de apresentação é um benefício social que conseguimos convencer uma negociação junto ao patronal, junto com a primeira convenção de planos e cargos e salários do trabalhador, para essa conquista ele não precisa ser sindicalizado para receber esse benefício. Ou seja, ele está ganhando um presente da conquista do sindicato para esse trabalhador. Vamos deixar bem claro, o benefício social ele é um programa, quem administra, quem é o responsável? O benefício social ele foi contratado pelo Sindiotéis e o Sintag. São os dois que representam tanto os empresários e nós que representamos o laboral. É uma empresa contratada por nós, que gerencia toda a verba que é colocada. Cada trabalhador corresponde a uma taxa no valor de R$10 mensalmente. Se ele tiver 10 trabalhadores, será R$100. Então ele vai estar todo mês pagando essa mensalidade. O empregador. O empregador. A gente vale frisar que é o trabalhador está ganhando. Quem está pagando
é o patrão. Então, é um benefício, é uma conquista, um benefício, um exemplo que nós podemos citar é o benefício de natalidade, tanto para o trabalhador que tem a sua esposa, como a trabalhadora. Nascimento de uma criança, natalidade. No ato do nascimento de uma criança, houver esse evento, que nós chamamos de evento, vai ser comunicado à empresa e a empresa vai fazer o comunicado ao benefício social. Em poucos dias, será emitido um valor de uma única vez, no valor de R$500. É o trabalhador recebendo um benefício, né, através de um acordo, uma negociação que foi árdua. Foi realizada uma convenção coletiva de trabalho. Exatamente. Hoje nós temos uma convenção que ampara, que legaliza muitas coisas que estavam irregulares no nosso mercado local e ajuda também o empresário a estabelecer regras para o trabalhador também. Descumprindo, o empresário ele pode sofrer sanções. É uma convenção normal como tantas outras que existem no Brasil e ela também ampara o trabalhador, como também tem seus deveres, as suas obrigações e também tem a penalização para o patronal, né, que são os patrões. E isso vem de uma forma melhorar a vida do trabalhador e a vida também do patrão e a vida da nossa clientela. Você falou em média 40 mil trabalhadores, né, que atuam nessas áreas citadas e também cobertas, eu diria, pelo sindicato. O número hoje de sindicalizados e a importância de se aproximarem do sindicato. Toda luta, ela é árdua, é cansativa, sim. Mas a importância de eles virem para o sindicato hoje, além desse benefício social, nós temos outras bandeiras para se levantar. Nós temos que trabalhar o salário de cada trabalhador. Qualquer trabalhador merece ter o seu salário, sua representação. Ele tem que levantar essa bandeira. E para que ele venha junto hoje com o sindicato se levantar essa bandeira, ele precisa conhecer o sindicato. Ele precisa conhecer os seus direitos, as suas obrigações e seus deveres. Hoje, quando nós visitamos o trabalhador, ele não conhece nem seus próprios direitos em carteira de trabalho. Ou seja, muitas vezes nós temos trabalhadores analfabetos porque não conhecem seus direitos. Esses trabalhadores podem buscar o sindicato onde? Qual o endereço, telefone? O sindicato está estabelecido hoje provisoriamente numa sala cedida pela federação a qual nós somos hoje sindicalizado a ela, né, filiado a ela, e ele pode estar procurando na rua Rubem Lima Filho, número 524, bairro Cambará. Ok, o nosso editor já providenciou para colocar aí na nossa tela. Bahia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. O programa estará sempre aberto para seus esclarecimentos. Nós agradecemos, temos sim a honra de estar aqui dando esclarecimento, prestando contas ao trabalhador, também convidando todos para participar da sindicalização, para vir junto conosco. E eu quero também dizer que no dia 29 agora, próximo de fevereiro, uma segunda-feira no endereço que foi referido, estaremos lá levantando as pautas para a negociação salarial da categoria. Isso é muito importante, muito obrigado e agradeço. A gente que agradece, muito obrigada. O programa Contraponto encerra aqui. Outras informações você acompanha durante a programação da emissora. No próximo sábado, certamente estaremos de volta e nós aguardamos você. Lembrando que você pode participar enviando suas críticas e sugestões por meio do nosso e-mail, que é o contrapontotv@gmail.com, ou ainda você pode acessar as nossas redes sociais. O Facebook é o Contraponto, Instagram é Programa Contraponto. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para rever este e outros programas. Muito boa noite e até o próximo sábado.